GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS 4ª edição. Episódio 179, capítulo 17, Dano a objetos. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Vamos continuar agora falando sobre dano a objetos. Dano a objetos. Para fim dessas regras, qualquer objeto manufaturado e não vivo, incluindo um personagem com a meta-característica máquina, é considerado um artefato. Resolva os ataques contra artefatos da mesma forma que ataques contra seres vivos, conforme nós já vimos anteriormente, com as seguintes exceções. Jogada de ataque. Faça a jogada de ataque normalmente aplicando o modificador de tamanho do objeto. Se o modificador do tamanho do objeto não for dado, encontre uma tabela de tamanho, velocidade e distância. Objetos não vivos geralmente são imóveis e não revidam. Isso os torna bons alvos para um ataque total. Nenhum artefato tem direito a uma jogada de defesa a não ser que esteja sob controle senciente. Por exemplo, um robô, uma arma na mão de uma pessoa ou um veículo com um motorista. Resistência a dano. Um artefato possui uma RD que representa sua rigidez natural. Ferramentas, instrumentos e mobília de madeira ou plástico geralmente tem RD 2, pequenos objetos metálicos e mistos de madeira e metal, e objetos compostos como armas de fogo e machado geralmente tem RD 4. Armas de combate corpo a corpo de metal sólido tem RD 6. Alguns artefatos podem ser blindados, por exemplo, uma placa de aço de 6mm tem RD 14. Tolerância a ferimentos. A maioria dos artefatos tem algum nível de tolerância a ferimentos. Máquinas complexas são não vivas. Objetos sólidos como mobília ou armas são homogêneos. Coisas como redes e colchões são difusas. Veja lesões em alvos difusos e homogêneos e não vivos que nós já vimos anteriormente para saber os efeitos do dano. Vitalidade, HT. Isso determina a probabilidade do objeto se quebrar sob tensão ou abuso. A maioria das máquinas e outros artefatos similares em bom estado de conservação tem HT 10. Espadas, mesas, escudos e outros objetos sólidos e homogêneos tem HT 12. Itens baratos, instáveis ou em mau estado de conservação sofrem uma penalidade de -1 a -3 na HT, enquanto objetos bem feitos ou robustos recebem um bônus de +1 ou +2. Personagens com a meta-característica máquina usam seus próprios valores de HT. Pontos de vida é a quantidade de dano que o objeto pode suportar antes de quebrar ou parar de funcionar. No caso de armas e equipamentos sem pontos de vida, utilize tabelas de pontos de vida de objetos, que nós vamos ver em breve, para encontrar os pontos de vida com base no peso e tipo do objeto. Efeitos de lesões. Lesões a artefatos funcionam mais ou menos como lesões a seres vivos, que nós já vimos anteriormente, exceto por algumas regras especiais. Menos de 1/3 de pontos de vida remanescente. Um artefato danificado a esse ponto pode ter sua eficiência reduzida pela metade ou reduzida de alguma outra forma, a critério do mestre. 0 pontos de vida ou menos. Jogue contra HT do artefato uma vez por segundo enquanto ele estiver sob tensão, mas não se não estiver sendo utilizado. Uma cadeira faz um teste por segundo que alguém estiver sentado sobre ela, ou um carro faz um teste por segundo que seu motor estiver funcionando e assim por diante. Em caso de fracasso, o objeto sofre um grave mau funcionamento e fica desabilitado. A maioria dos artefatos desabilitados não funciona de jeito nenhum até ser reparado. Máquinas sencientes perdem a consciência. Objetos homogêneos, como espadas, envergam ou quebram, mas podem conservar parte do seu uso. Veja armas quebradas que nós falamos anteriormente. Cordas, cabos, etc. são cortados ou rompidos inteiramente, não cortados em pedaços. Menos uma vez os pontos de vida inicial. Artefatos não morrem, já que nunca estiveram realmente vivos, mas ainda assim precisam fazer teste de HT para evitar a morte, como descrito em lesões comuns. Em caso de fracasso, o objeto é destruído. Por exemplo, uma espada pode se estilhaçar em vez de simplesmente se envergar ou romper. Um computador destruído perde todos os dados contidos nele, incluindo suas memórias, se era sapiente. Menos 5 vezes pontos de vida inicial. O artefato é automaticamente destruído, como descrito acima. Choque. A maioria dos artefatos não sente dor, mas o dano pode interromper temporariamente suas funções, a menos que ele tenha um sistema apropriado de reserva, representado por hipoalgia. Aplique a penalidade normal em função de choque para a próxima utilização do objeto. Por exemplo, se o veículo sofrer dano que resulta numa penalidade de choque -3, o motorista sofre uma penalidade de -3 no teste de operação do veículo em seu próximo turno. Ferimentos graves. Um artefato pode sofrer um ferimento grave, ao qual chamamos de dano grave. Quando uma máquina com muitos subsistemas, como um veículo, sofre dano grave, o mestre pode exigir um teste de HT. Em caso de fracasso, um ou mais sistemas falham. Por exemplo, um dano grave a um tanque pode desativar sua arma ou provocar um vazamento de combustível. Se estiver usando um suplemento de regras que forneça uma tabela de dano grave para um tipo específico de máquina, jogue aleatoriamente e aplique o resultado. Nocaute e atordoamento. Um artefato não senciente ignora esses efeitos. Uma máquina senciente e que um ou mais pode sofrer
sofrê-los como resultado de um mau funcionamento induzido pelo dano. Por exemplo, um atordoamento indica que a máquina não funciona em seu próximo turno, mas volta a funcionar novamente depois de se recuperar. Incapacitação e ponto de impacto. Um artefato com formato humano ou animal usa as regras normais. Veja lesões incapacitantes, que nós já vimos anteriormente. Outros objetos com partes distintas, por exemplo, um veículo com um chassi, torre e rodas, podem sofrer lesões incapacitantes em pontos de impacto específicos para veículos. Veja a tabela de pontos de impacto de veículos, que nós vamos ver em breve. Em todos os casos, um local incapacitado fica desabilitado. Objetos frágeis. Muitos artefatos têm fragilidade. Artefatos feitos de papel, madeira seca, etc. são queimáveis. Os que têm materiais altamente inflamáveis, como gasolina ou hidrogênio, são inflamáveis. Artefatos contendo explosivos desprotegidos, arsenais grandes de munição ou gases comprimidos voláteis são explosivos. Objetos com artigos de vidro, cristal, cerâmica e televisão são quebradiços. Cálculo detalhado de pontos de vida. Quem tem uma calculadora ou um programa de planilhas acessível pode preferir calcular os pontos de vida em vez de usar a tabela de pontos de vida de objetos. O ponto de vida é igual a 2 vezes a raiz cúbica do peso em quilos para objetos complexos e não vivos, e 4 vezes a raiz cúbica do peso em quilos para objetos sólidos e homogêneos, arredondados para cima. O mestre pode alterar esses valores para objetos muito frágeis ou resistentes. Dano a escudos. A maioria dos escudos medievais era de madeira ou de madeira com uma fina camada metálica. Depois de uma boa batalha, os escudos costumavam ficar imprestáveis. O mestre não deve usar as regras abaixo, a não ser que esteja disposto a tolerar muitas anotações em prol de um combate mais realístico. Veja escudos, que nós vimos anteriormente, para verificar o bônus de defesa e RD e pontos de vida dos escudos. Se o bônus de defesa do escudo fizer diferença entre o sucesso e o fracasso em qualquer defesa ativa, não apenas no bloqueio, o golpe atinge o escudo em cheio e pode danificá-lo. Aplique o dano de ataque ao escudo. Subtrai a RD do escudo. Se nenhum dano penetrar, o escudo não terá nenhum efeito, mas o personagem ainda pode ser projetado. Se o dano penetrar a RD do escudo, subtrai o dano dos pontos de vida do escudo. Use as regras normais de dano a objetos. Escudos comuns são homogêneos com HT 12. Se o escudo ficar desabilitado e for destruído, ele não mais fornece o bônus de defesa, mas ainda atrapalha o personagem até ser solto. Se ele for completamente destruído, menos 10 vezes ponto de vida, ele se despedaça e cai. Um golpe potente pode atravessar o escudo. Um escudo age como RD de cobertura igual a sua RD mais pontos de vida sobre 4. Qualquer dano além disso penetra o escudo e possivelmente fere o personagem. Ver super penetração, que nós já vimos anteriormente. Se estiver usando as regras de ponto de impacto, jogue um D. Num resultado de 1 ou 2, o ataque atinge o braço do escudo. No resultado de 3 ou 6, o ataque atinge o ponto determinado pelo atacante. Dano a edifícios e estruturas. A tabela de dano estrutural fornece valores comuns de RD e PV para edifícios, portas, paredes e estruturas inanimadas semelhantes. A maioria dessas estruturas é homogênea. Assume que o edifício com a estrutura íntegra em bom estado possua HT 12. Construções de qualidade inferior podem ter HT 9 a 11, enquanto um edifício preparado para suportar terremotos pode ter HT 13 a 14. Qualquer edifício desabilitado por ter seus pontos de vida 0 ou menos que fracassa no teste de HT sofre uma ou mais rachaduras grandes e fica sem energia elétrica se tiver. Com menos uma vez ponto de vida inicial ao menos, ele deve fazer teste de HT para não desmoronar, assim como um personagem faria num teste para não morrer. Ele desmorona automaticamente com menos 5 pontos de vida inicial. Quem estiver dentro de uma construção quando ela desmorona sofre 3D pontos de dano por contusão, mais 1D de dano por cada andar acima dele. Uma vítima pode tentar um mergulho de proteção para uma parte estrutural do edifício, como uma coluna, etc. Veja esquiva e queda. Em caso de sucesso, ela recebe um RD igual a RD da parte exterior da construção contra o dano, mas ainda fica presa nos escombros. Num sucesso decisivo, a vítima sai totalmente ilesa. Consertos. A maioria dos artefatos é incapaz de se curar naturalmente, embora exista algumas exceções, como máquinas exóticas de metal vivo. Se forem desabilitados, eles não podem se recuperar até ser consertados. Se forem incapacitados, as partes em questão precisam de conserto ou substituição. Elas não podem se recuperar sozinhas. Para consertar um dispositivo danificado ou desabilitado ou que apresentou mau funcionamento, um personagem precisa da perícia apropriada. Armeiro, eletricista, conserto de equipamento eletrônico, maquinista, mecânica, etc. Veja as descrições individuais das perícias para verificar sua abrangência. O mestre tem a palavra final sobre a perícia necessária. Consertos menores. Cada tentativa de consertar o equipamento danificado, que ainda está com um ponto de vida positivo, requer meia hora em um teste de habilidade. Veja modificadores de equipamento, que nós vimos anteriormente, e tempo gasto, que também vimos anteriormente, para obter os modificadores mais comuns. Se o dispositivo custa 1000 ou menos, o teste recebe um bônus de mais 1. Aplique uma penalidade de menos 1 se ele custar de 10 mil a 100 mil, menos 2 se custar de 100 mil a 1 milhão, menos 3 se custar mais de 1 milhão. Um sucesso recupera 1 ponto de vida vezes a margem de sucesso, no mínimo 1. Consertos maiores, um artefato reduzido a 0 pontos de vida ou menos requer peças sobressalentes que custam 1D vezes 10% do preço original. Obtidas essas partes, use as regras acima, exceto que todos os testes sofrem uma penalidade adicional de menos 2. Substituição. Se for destruído, se fracassou no teste HT para evitar a destruição ou chegou a menos 5 pontos de vida inicial ou menos, o dispositivo não pode ser consertado. Substitua-o pagando
pagando 100% do custo original. Contratando ajuda, uma pessoa incapaz de realizar um conserto necessário pode contratar um técnico. Um custo comum é de 20 por hora, ou mais, para perícias incomuns. O NH padrão é de 9 mais 1D. Colapso. A maioria das falhas em equipamentos de verdade se deve à má utilização ou desgaste rotineiro, não a danos em combate. O mestre pode aplicar as regras abaixo em qualquer artefato complexo, qualquer coisa não viva. Manutenção. Artefatos com partes móveis ou muito complexas ou que estão sob constante tensão requerem uma manutenção regular para funcionar corretamente. Isso definitivamente inclui todas as armas e veículos e equipamentos ópticos de precisão, câmeras, equipamentos de visão noturna, etc. e qualquer outro equipamento mais elaborado que uma chave de fenda ou uma faca. Qualquer maquinário com essas características requer verificações de manutenção periódicas usando uma perícia técnica adequada, como explicado na desvantagem manutenção. A frequência de manutenção varia. A maioria dos veículos terrestres comerciais requer 1 ou 2 horas de trabalho de manutenção por semana. Armas, especialmente armas de fogo, necessitam de limpeza a cada 1 ou 2 dias de uso. Itens grandes e complexos, como fábricas e caças a jato, requerem muitas horas de manutenção diária. Isso quando não estão sob cuidado constante. A omissão ou um fracasso numa verificação de manutenção resulta em perda de HT. Essa perda de HT é cumulativa e afeta todos os testes de HT descritos nos efeitos das lesões que nós já vimos anteriormente. Para recuperar HT perdidos, use as regras de consertos que nós vimos anteriormente. Trate cada ponto de HT a ser consertado como um conserto maior diferente. Essa regra não se aplica a itens sem partes móveis, equipamentos estocados apropriadamente e não abandonado no meio do nada. Ou qualquer outro artefato que está parado, em desuso e no estojo vedado apropriado. Muco, areia e falhas no equipamento. Condições severas podem resultar em colapsos mais frequentes, independente da manutenção. Sempre que o artefato ficar exposto ao clima, por exemplo, cair numa poça, ficar esquecido numa tempestade de areia ou enterrado em cinzas vulcânicas, faça um teste HT mais 4 por ele. Use HT atual do objeto, incluindo quaisquer penalidades devido à falta de manutenção. Se o item não tiver uma HT, assuma HT 10. Em ambientes extremos, deserto, pântano, selva, etc., faça um teste adicional por dia, além de quaisquer testes por maus cuidados específicos. Em caso de fracasso, o equipamento se quebra, emperra ou de alguma forma é desabilitado. Ele não serve para mais nada até receber um conserto menor. Numa falha crítica, ele exige um conserto maior. O mestre pode querer manter o resultado em segredo e deixar que o operador descubra o mau funcionamento durante o uso. Modificadores, mais 1 se o personagem dispuser de bastante tempo durante o dia para limpar e cuidar do equipamento, a critério do mestre, ou menos 1 a menos 2 se o abuso do ambiente for extraordinariamente brutal. Armas quebradas. Uma arma destruída que fracassou no teste HT com menos 1 ponto de vida inicial ou menos, ou chegou a menos 5 pontos de vida inicial, fica completamente imprestável. Mas se ela for apenas desabilitada, ela ainda pode ter alguma utilidade. Uma arma muito leve, qualquer coisa de 500 gramas ou menos, como uma adaga, ou uma arma de projétil, funda, arco, arma de fogo, etc., fica inutilizável depois de desabilitada, mesmo em caso de danos menores. Contudo, outras armas, às vezes, ficam parcialmente utilizáveis depois de desabilitadas. Joga um D e consulte o parágrafo apropriado abaixo, quando a arma efetivamente passa a ser um outro tipo de arma. Use o NH e o dano do novo tipo de arma. Armas de arte. No resultado de 1 ou 2, o personagem fica com uma haste de 2,5 metros na mão. Trate-a como uma lança longa que causa golpes de ponta mais 2 e dano por contusão. No resultado de 3 a 4, ele fica com um bordão, mas um machado bastante desajeitado. Menos 4 na jogada de ataque de alcance, 1 cai à sua frente. No resultado de 5 ou 6, ele fica com um porrete, mais um machado grande e desajeitado. Menos 2 na jogada de ataque de alcance, 2 que cai à sua frente. Espadas. Espadas curtas, espadas grandes, espadas largas, katanas, etc. e sabres. No resultado de 1 a 3, a lâmina se quebra pela metade, perdendo a ponta. Ela ainda pode ser usada para fazer um ataque que causa dano por corte, com uma penalidade de menos 2 de dano, mas fica inutilizável como arma que causa dano por perfuração. Em um ataque golpe de ponta, ela causa dano em um golpe de ponta por contusão. Se a arma tinha alcance 2, agora tem alcance 1. No resultado de 4 a 6, a lâmina se rompe na altura do punho e a arma fica imprestável. Lanças. No resultado de 1 a 3, a cabeça se quebra no local onde se juntava ao cabo, deixando o personagem com um bordão. No resultado de 4 a 6, a lança se quebra mais embaixo. Ele fica com um bastão curto, mais uma lança de alcance 1 que cai à sua frente. Ela causa dano normal. Massas e machados. No resultado de 1 a 3, a cabeça se quebra, deixando o personagem com um porrete. No resultado de 4 a 6, a arma fica imprestável. Massas, machados de 2 mãos. No resultado de 1 a 3, a cabeça se quebra no local onde se juntava ao cabo, deixando o personagem com um bordão. No resultado de 4 a 6, a lança se quebra mais abaixo, ele fica com um porrete mais um machado muito desajeitado. Menos 4 na jogada de ataque, de alcance 1 que cai à sua frente. Rapieiras e terçados. No resultado de 1 a 3, trate o terçado como uma adaga e uma rapieira como um terçado. O dano causado ainda é por perfuração. No resultado de 4 a 6, a lâmina se rompe na altura do punho e a arma fica imprestável. Outras armas. Utilize a arma mais parecida acima. O mestre tem a palavra final e pode escolher jogar aleatoriamente se houver mais de uma maneira como a arma poderia se quebrar.
Então, estamos terminando por aqui mais esse capítulo do Regras do GURPS Quarta Edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você estiver gostando dessa série, considere nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. Então, por enquanto a gente vai ficar aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS Quarta Edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.